Nos últimos dias, as taxas de transação da rede do Bitcoin explodiram porque novas criptos foram lançadas em cima da rede da cripto mais antiga do mundo, o Bitcoin. E por conta disso, várias pessoas estão nos perguntando o que são essas novas criptos e se faz sentido investir nelas. Então, no vídeo de hoje, pessoal, eu vou explicar exatamente o que são essas novas runes do Bitcoin, o que elas têm de diferente de outras criptos e também, se faz sentido a gente se perguntar se vale a pena investir nas runes do Bitcoin. Então, logicamente, eu preciso começar esse vídeo explicando para vocês o que são essas runes do Bitcoin. Elas são nada mais, nada menos do que uma nova forma de inserção de dados genéricos na rede do Bitcoin. Quando eu digo genéricos, significa que são dados que vão além simplesmente do envio dos próprios Bitcoins, que é a finalidade principal da rede. Então isso daqui vai além de simplesmente definir quem é que vai receber, quem é que vai enviar os Bitcoins. Esse tipo de dado genérico, com imagens, textos, arquivos, sempre foi inserido na rede do Bitcoin no passado. Por exemplo, a USDT, a dólar Tether, no passado utilizava muito a rede do Bitcoin por meio do protocolo Omni. Depois que as taxas ficaram caras, eles acabaram migrando para as outras redes, né? Mas a rede do Bitcoin trazia essa propriedade de segurança que muitos protocolos utilizavam. Isso também foi muito utilizado por meio das Open Return Transactions, que eram transações que inseriam em um determinado espaço no bloco dados genéricos, então, por exemplo, de outras criptos que gostariam de buscar aquela segurança do Bitcoin, ou então imagens, mensagens que as pessoas gostariam de inserir dentro da rede do Bitcoin. Então isso daqui sempre foi feito. Para a gente entender a diferença da Rune, a gente vai precisar voltar lá para o ano de 2022, na sequência que começa com os Ordinals. Os Ordinals, eles são uma maneira de inserir dados genéricos na rede do Bitcoin, porém que seleciona satoshis específicos da rede. Um satoshi é nada mais, nada menos do que a menor unidade, a menor fração possível de um Bitcoin. Então, um pedacinho muito pequeno do Bitcoin, e agora você vai inserir uma imagem, um texto, um arquivo, e você vai relacionar esse dado que você está inserindo na rede com uma fração muito pequena do Bitcoin, uma fração específica do Bitcoin. E isso também gerou uma procura pelos chamados satoshis raros, Então aqui é um exemplo de uma tabela desses satoshis, com satoshis comuns, os raros, os épicos, os legendários, que eram classificados de acordo com a sua posição ali dentro daquela cadeia de blocos. Posteriormente, nós tivemos a criação dos BRC20. Os BRC20 se aproveitam daquela tecnologia dos Ordinals, ou seja, eles continuam inserindo informações relacionadas com um satoshi específico, porém eles começam a aplicar essa tecnologia para a criação de um novo padrão de tokens que foi criado pelo Domo, que é um dos desenvolvedores lá da comunidade do Bitcoin. Então, em um determinado momento, ele resolveu criar um Ordinals, ou seja, inserir um dado genérico relacionado com o Satoshi, e ele escreveu exatamente esse texto que vocês estão vendo aqui na tela. Esse texto mostra a criação de um novo padrão de token, ou seja, uma nova criptomoeda. E o nome dessa cripto é ORD, ela tem uma quantidade máxima aqui de 21 milhões e o máximo que poderia ser criado dessa cripto a cada transação seriam 1000 unidades. Com a criação dos BRC20, ou seja, esses tokens criados por meio da inserção de textos utilizando a tecnologia dos Ordinals, a gente teve uma explosão dos Ordinals que eram criados pela inserção de textos. Aqui a gente está vendo um gráfico que mostra os tipos de Ordinals que foram criados. A gente tem Ordinals de vídeo, Ordinals de imagem, Ordinals de texto também, que são esses que estão marcados nessa cor mais azul clara, e percebam como que depois do começo de 2023, a gente tem uma explosão aqui dessa cor azul clara, que são esses Ordinals de texto, ou seja, os BRC20 começam a dominar esse cenário dos Ordinals. Tanto é que foi só depois da criação dos BRC20 que nós vimos algumas ondas de euforia na rede do Bitcoin pela criação dessas novas altcoins, então pela transferência dessas novas altcoins. Aqui no final de 2022,
a gente tem a publicação dessa teoria dos ordinals e só com os BRC20 a gente tem então ondas de grandes pagamentos de taxas de transação na rede do Bitcoin por meio da utilização daquela tecnologia dos ordinals. E onde se encaixam então as runes no meio de toda essa história? Aquele padrão tecnológico dos BRC20 foi criado com uma espécie de gambiarra na rede do Bitcoin, né? A rede do Bitcoin ela não foi desenhada para receber esse tipo de altcoin. Então as runes são um novo padrão de tokens que foi desenhado justamente para fugir dos problemas que foram gerados pelos tokens BRC20. A rede do Bitcoin funciona por meio de um sistema que é chamado de UTXO, ou seja, é uma rede que nativamente se localiza, digamos assim, por meio das transações e não por meio das contas dos usuários. Esse sistema de UTXO vai ser importante para a gente entender como funcionam as runes e por que elas são diferentes dos ordinals que estão linkados com satoshis específicos ao invés de estarem linkados com transações que são enviadas entre as carteiras. Então aqui eu peguei um diagrama da Delphi Digital e que mostra algumas diferenças dos runes para os BRC20 e por que então o padrão de tokens de altcoins criadas por meio dos runes é então superior em alguns aspectos do que aquele padrão dos BRC20. Por exemplo, a própria implementação, né, que como eu disse, funciona por meio do sistema de UTXO, a criação, né, ou seja, a inserção desses dados no espaço de bloco do Bitcoin acontece por meio do campo de OP_RETURN, que eu já mostrei para vocês anteriormente aqui no vídeo, que era muito utilizado no passado, ao invés do espaço de testemunha do bloco, que foi inserido por meio da atualização SegWit do Bitcoin. E a gente também tem várias flexibilidades que são possíveis graças a esse novo padrão. Por exemplo, no caso do BRC20, você não conseguia limitar a mintagem desses tokens a partir do momento que eles eram criados dentro da plataforma. Ou seja, qualquer usuário poderia identificar que um novo token BRC20 foi lançado, então ele mesmo poderia imprimir esses novos tokens nas próximas transações. Já com os runes, a gente tem diferentes maneiras de realizar essa distribuição, porque eles podem ser distribuídos como se fossem taxas de transação do Bitcoin, ao invés de serem simplesmente textos inseridos por meio de uma gambiarra, né, digamos assim. E a gente também pode ter uma maior compatibilidade com outros casos de uso, que é o que eu vou trazer para vocês, justamente porque ele funciona por meio de uma função mais nativa da rede, ao invés de funcionar por meio de uma gambiarra. E, inclusive, a gente já tem, então, a criação de várias plataformas que vão utilizar esse novo padrão de token. Aqui eu estou mostrando para vocês as plataformas que estavam sendo desenvolvidas alguns dias atrás, antes do halving do Bitcoin, porque esse padrão das runes foi lançado juntamente com o halving, mas antes dele a gente já tinha várias plataformas sendo desenvolvidas, já se preparando para receber esse novo padrão, e algumas das plataformas que eu estou mostrando para vocês sequer foram lançadas. Então, percebam aqui como que a gente tem DEX que estão se preparando para receber esse novo padrão de tokens, a gente tem carteiras também que estão se preparando, e até tokens, né, de runes, alguns já foram lançados, outros não, permanecem como satoshis que vão dar direito, então, ao recebimento de uma rune no futuro, tá? Por que, então, que essa questão das runes é importante para o futuro da rede, né? Como que isso pode impactar o futuro do próprio Bitcoin, então? Primeiro, porque ele cria um padrão de tokens que, como eu disse, é mais moderno para a criação ali, né, dentro da rede do Bitcoin, e também ele é mais eficiente e mais compatível, por exemplo, com segundas camadas ou então com outras ferramentas dentro desse ecossistema mais ampliado do Bitcoin. Dessa maneira, o Bitcoin pode ter utilizações que antes não seriam possíveis utilizando o sistema dos tokens BRC20. Além disso, no futuro, esses tokens também podem auxiliar muito na sustentabilidade de longo prazo da rede do Bitcoin. A sustentabilidade da rede do Bitcoin é um problema que poucas pessoas conhecem, mas ele tem a ver com a segurança da rede do Bitcoin a longo prazo. Pessoal, quem detém a segurança da rede do Bitcoin são os mineradores, são eles que garantem que a rede do Bitcoin vai continuar funcionando da maneira correta e que ela não sofrerá ataques. Quanto maior a receita que os mineradores conseguem receber, via de regra, maior tenderá a ser a segurança da rede do Bitcoin. E a receita dos mineradores do Bitcoin tem duas fontes principais. A primeira delas é a criação de novos Bitcoins, e essa criação de novos Bitcoins diminui a cada halving, e a segunda dessas fontes de receita são as taxas de transação pagas pelos usuários. Nesse gráfico aqui eu estou mostrando para vocês o percentual da receita dos mineradores que advém das taxas de transação. Percebam aqui
aqui como que durante a maior parte do tempo, cerca de 3 a 5% da receita dos mineradores advém de taxas de transação e todo o restante acaba advindo, então, da criação de novos bitcoins. Porém, a longo prazo, a criação de novos bitcoins vai diminuir até que em algum momento ela se torne inexistente. E, portanto, nós dependemos de uma mudança no perfil de usuários da rede para que ela se mantenha sustentável a longo prazo. Esse gráfico aqui, ele mostra uma comparação entre o preço do Bitcoin, na linha preta, e as taxas pagas por meio das transações que acontecem lá na rede, aqui nessa área laranja. Percebam que, em alguns momentos, quando nós tivemos a alta do preço do Bitcoin, isso resultou também em uma explosão das taxas de transação da rede, como, por exemplo, ali em 2018 e também em 2021. Porém, depois desses momentos, mesmo com o Bitcoin não retornando para os preços anteriores, as taxas de transação caíam muito conforme a rede ia se descongestionando. Então, basicamente, isso mostra que somente o aumento do preço do Bitcoin não é uma garantia que vai fazer com que as taxas da rede continuem crescendo a longo prazo, né? Nós precisamos, de fato, de uma mudança no perfil de usuário da rede. E percebam aqui como que em 2023, justamente naqueles momentos em que nós tivemos uma explosão da narrativa dos tokens BRC20, a representatividade dessas taxas dos usuários cresceu muito diante da receita total dos mineradores. Ou seja, esse desenvolvimento de novos casos de uso da rede do Bitcoin, no longo prazo, caso ele se mantenha sustentável, pode significar um fator-chave para poder garantir que a rede do Bitcoin vai continuar sendo uma rede segura, mesmo depois que novos Bitcoins não estiverem mais sendo minerados, ou então estiverem sendo minerados em uma quantidade muito baixa. Tanto é que em toda essa euforia antes das runes serem lançadas, a gente teve o lançamento de vários novos ordinals, né, que visavam serem transformados em runes, então, quando o evento do halving acontecesse, e quando o próprio evento do halving ocorreu, nós tivemos um pico nas taxas de transação da rede, porque muitas pessoas estavam disputando os satoshis raros que seriam disputados, né, logo depois que nós tivéssemos a criação dos primeiros blocos pós-halving. Então, dessa maneira, a gente vê como que isso pode acabar impactando as taxas de transação da rede a longo prazo e, na minha visão, talvez seja o ponto essencial e o ponto mais interessante de toda essa dinâmica envolvendo não só a Runes, mas o ecossistema rico que está se criando no Bitcoin como um todo. Agora, antes de falar se faz sentido investir, né, eu sei que a minha resposta vai decepcionar algumas pessoas, mas para quem quiser acompanhar nossa opinião dia a dia sobre o que faz sentido ou não investir no mercado cripto, é só clicar aqui embaixo e se inscrever no Minuto Cripto. Então, a gente está estudando esse ecossistema do Bitcoin, assim como vários outros ecossistemas, e caso nós encontremos coisas interessantes lá dentro, oportunidades de investimento, coisas interessantes que um investidor do mercado cripto precisa saber, a gente vai avisar tudo por meio do Minuto Cripto. O Minuto Cripto é um e-mail que nós enviamos diariamente, de maneira totalmente gratuita, que tem de 2 a 4 minutos de leitura. E lá nós mostramos as principais notícias, análises e oportunidades do mercado de cripto. Esse texto, por exemplo, a gente falou sobre uma cripto que cresceu mais de 20 vezes no ano de 2024. Então, se você quiser ficar por dentro de tudo que a gente vai estudar, não só no ecossistema do Bitcoin, mas também em outros ecossistemas, é só clicar no primeiro link aqui embaixo e colocar o seu nome e o seu e-mail, que você já vai começar a receber diariamente, gratuitamente, o nosso Minuto Cripto, tá? Mas agora vamos lá para se faz ou não sentido investir. E como eu disse, vai decepcionar algumas pessoas. Pessoal, essa pergunta por si só ela não faz sentido, tá? Porque é como você perguntar se faz sentido investir em altcoins, né? A Runes, ela é somente um novo padrão de tokens. Runes não é uma cripto em específica e por isso não tem muito como a gente analisar, além obviamente, da questão de narrativa, de euforia do momento que está rolando agora lá na rede do Bitcoin. Nesse momento, nós não estamos investindo no ecossistema do Bitcoin, mas nós não descartamos essa possibilidade. Diga-se de passagem que nós tivemos alguns tokens ordinals, né, que foram negociados com um market cap muito elevado e que foram depois convertidos em runes ou então que estão aguardando para serem convertidos em runes, né? Dois dos que mais se destacaram são as Runestones, né, que foram praticamente uma prova de conceito ali para essa questão do padrão de tokens Rune, e também a Pups, né, que está nesse momento se consolidando como a meme coin principal desse ecossistema. Mas por enquanto ainda é muito cedo para dizer se a gente vai ou não investir no ecossistema, porque como eu disse, né,
É como vocês perguntarem se faz ou não investir em altcoins, né? Ou então em altcoins no ecossistema da Ethereum, por exemplo, né? É simplesmente um novo padrão de tokens, né? Rune acaba sendo uma questão muito mais ampla e que vai se desenvolver ao longo dos próximos meses. Mas, novamente, né? Conforme a gente for estudando isso, a gente vai enviando novidades lá no Minuto Cripto, por isso que é muito importante vocês se inscreverem no primeiro link aqui na descrição. No vídeo de hoje é isso, tá, pessoal? Espero que tenham gostado do conteúdo de hoje. Não se esqueçam de deixar o like, se inscreverem aqui no canal, porque faltam menos de 100 inscritos para a gente conseguir a plaquinha de 100 mil inscritos no YouTube. A gente se vê no próximo conteúdo e até mais. Valeu!